Sexta-feira, nosso famoso sextou. Eu espero que você tenha acordado muito bem, que você tenha aprendido um pouquinho essa semana sobre como nós somos privilegiados através do nascimento de Jesus, porque esse privilégio trouxe a salvação para a gente. A minha salvação e a sua é através do nascimento do menino Jesus. Para sexta-feira, eu fiquei refletindo aqui o que eu trago para eles, para elas, né? A maioria são mulheres. E eu rezo todos os dias, eu oro todos os dias para que Deus me dê sabedoria e discernimento para que eu possa levar as palavras certas para as pessoas que querem escutar essas palavras. E mais do que isso, para que eu mergulhe com profundidade nesse mundo de fé, no mundo da salvação, das curas, das libertações. Eu tenho falado muito com as mulheres que estão mais próximas a mim, principalmente no projeto do Sisters Club, e que é um projeto do coração. O Chá com Deus é um projeto que Deus trouxe para mim, revelou e falou: o seu podcast, o seu canal no YouTube é para falar sobre mim. É para você levar a palavra, é para você contar o que a Bíblia fez na tua vida. Esse projeto, ele não tem perspectiva comercial, esse projeto Chá com Deus, ele não tem relação nenhuma com finanças. Esse projeto é para eu sentar aqui e transbordar. Lembra da chaleira? Quem viu esse episódio? A chaleira não está aqui, né? Eu vou voltar semana que vem, porque fica, né? Fica bonito, fica belo, e toda vez que eu trago a chaleira dá para exemplificar a história do transbordo. O Sisters Mentoring Club, ele foi uma voz de Deus dentro da minha esfera negócios, trabalho, e ele é um projeto financeiro, por isso que para entrar precisa pagar, precisa ter uma licença, e o corpo dele, ele não foi formado através de Excel, de planilhas, ele está criando o corpo conforme a gente entrega aquilo que o Senhor vem nos revelando. E eu venho falando muito com a Mirla, com a Mônica especificamente, que eu tenho no meu coração, infelizmente, a gente vai ter muitas doenças emocionais. Muitas, 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 muitas. Me dá arrepio isso, porque eu observo, eu escuto, eu converso, eu vejo, eu convivo com mulheres que não estão conseguindo viver com saúde, que não estão em paz. 100% disso é por falta de intimidade com Deus. E eu escolhi falar sobre o livro de Samuel. E eu vou te contar por quê. O livro de Samuel, ele estava na placa da minha sala de atendimento, lá no Retiro, tem um versículo. E quando a gente chega lá, a gente recebe essa instrução para que a gente fique atento a tudo. O nome do quarto que a gente está não é por um acaso, ele fala com a gente, ele foi escolhido por um acaso. A sala que a gente entra, a pessoa, o intercessor, tudo existe um plano de Deus, uma orquestra de Deus para que a gente abra os olhos, abra os ouvidos e comece a perceber. E na minha sala estava escrito assim: até aqui o Senhor nos ajudou, que é Ebenezer. E está na primeira carta de Samuel, o capítulo 7 e o versículo 12. Está o verso dessa frase que eu tirei, né? Eu separei aqui. Se a gente for ler Samuel 7:12, para que vocês possam entender a primeira carta de Samuel, tá? Bem no comecinho do Antigo Testamento. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebezener, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Quando eu olho para essa frase, para mim veio muito assim: Elaine, você só chegou aqui por conta do Senhor. Então foi mais uma comprovação de: ei,
Diante do Senhor você é nada, a sua carne é nada. Você é 100% dependente de Deus. Porque é a minha cura, gente. Eu já falei várias vezes para você, eu não preciso ficar, para vocês, eu não preciso ficar repetindo. Essa é a minha cura. Entender que eu não tenho domínio nenhum sobre mim mesma. Sobre eu mesma, né? Não existe sobre mim mesma, sobre eu mesma. Um erro de português, mas para o Espírito Santo, se você me crucificar por conta de um erro de português, ora para o Espírito Santo ajustar aí o seu jugo, não me julgue. E aí, o que tem nessa primeira carta de Samuel? As histórias de vitórias que são provenientes da obediência e das derrotas por conta da desobediência. E, gente, eu estava vivendo em total desobediência com o projeto criado por Deus para minha vida. Eu estava sendo desobediente a isso. Então, as derrotas que eu estava vivendo, e muitas de vocês falam, Lê, mas eu não vou olhar para a tua vida como uma derrota. Deixa eu te dizer, derrota a gente não sai anunciando aos quatro ventos, né? Tiago Brunet fala, a gente não pode sangrar em tanque de tubarão. A gente sangra no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Quais foram as minhas derrotas? Eu já falei para vocês, passar o trabalho na frente de Deus, na frente da família, cada vez mais contratar pessoas para cuidar da minha família, sendo que era eu que tinha que estar à frente. Sim, eu entendo. Empresárias, mulheres de sucesso, de negócios, eu entendo e eu continuo tendo funcionárias na minha casa, mas eu estava delegando aquilo que não era para ser delegado. Eu estava fazendo coisas que, de verdade, não precisavam ser feitas nesse momento, nesse ano. Eu tinha perdido a noção do que é prioridade. Eu estava vivendo no automático, em total desobediência para o plano original que Deus fez para mim. Elaine, como é que você sabe do seu plano original por Deus? Porque Ele veio me avisando. E porque hoje eu estou alinhada com o Senhor e Ele fala isso, filha, continua. Continua. Porque quando você escuta a voz de Deus falando, isso, filha, continua, continua. Ele vai operando milagres, ele vai trazendo glórias meio a derrotas. Ele vai trazendo para você graça, mesmo quando você está vivendo um desafio. Quando você vai liberando perdão, tá doendo, ele vai lá e opera um milagre. Ele vai trazendo milagres, glórias. Ele vai trazendo graça na tua vida. E aí você consegue falar, uau, é isso. Eu estou vivendo conforme o plano original de Deus para minha vida. E de verdade, para essa sexta-feira, eu espero que você valorize a obediência e que você olhe para a tua vida e faça o seguinte exercício para essa sexta-feira. Tudo isso que eu estou vivendo, se chegasse hoje, se o Messias voltasse hoje e falasse assim, hoje é o último dia, acabou. Como é que você se despediria da vida? É forte, mas é importante. Como seus filhos estariam te vendo, como seu marido, como você, como a sua família, como Deus? O que Deus falaria para você? Então, para hoje, eu quero trazer para vocês o seguinte: prioridade não tem plural. Prioridade é uma e é Deus. A partir disso, a gente começa a viver de acordo com o nosso plano original. Primeiro é Deus, depois é minha família, a minha saúde, tudo que envolve família e saúde. Aí vem o meu trabalho, aí vem as coisas do mundo, aí vem o meu lazer. Mas se eu estou invertendo essa ordem, se eu estou priorizando o trabalho, se eu estou priorizando a vida do mundo, se eu estou priorizando a matéria e eu não sobra absolutamente nem tempo para Deus, durante todos os dias da minha vida, precisa reverter isso. E a grande maravilha é que Deus é misericordioso e Ele só está te esperando. Ele só quer ouvir de você um convite. E não precisa ser um convite formal, não.
Falar, Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, olha para mim, Senhor, eu preciso da tua mão, eu preciso do Senhor na minha vida, me ajuda, Senhor, fala comigo. E aí sim você vai viver uma vida de obediência. Lei, qual é a dica prática para viver em obediência? Simples. Bíblia, leitura da palavra, oração, meditação sobre a palavra. Se você for um pouco mais arrojada, jejum. Ai, Elaine, eu preciso ir na igreja. Deixa a igreja num lugar que ela precisa estar, num lugar de importância suprema. Mas não fica brigando internamente sobre igreja, porque muitas vezes essa religiosidade vai te afastar de Deus. Pensa na palavra. Eu conheci a palavra de Deus dentro de uma sala de UTI. A primeira oração que eu fiz ajoelhada foi num leito de UTI. Não foi numa igreja, não foi num show gospel, não foi, foi dentro de uma sala de UTI. Então, o que eu desejo para você é que você conheça a palavra de Deus, para que você viva em obediência, obediência àquele, a palavra de Deus. E que você, quando você pegar a tua lista, você comece a ter mais atitudes em obediência a Deus do que em desobediência. Porque aqui no livro de Samuel deixa claro, carta 1 de Samuel, as vitórias são provenientes da obediência e as derrotas da desobediência. A vida é assim. Muito se fala do Deus de amor, muito se fala do Deus misericordioso, do Deus amigão, do Deus... Ai, Deus perdoa tudo. Sim, Ele perdoa tudo. Deus é maravilhoso. Sim, a gente esquece de ter temor à palavra de Deus. A gente esquece de olhar e falar, meu Deus, eu morro de medo de ser desobediente à palavra de Deus. Porque no Antigo Testamento está cheio, cheio, cheio de momentos quando os profetas foram desobedientes à palavra de Deus. E hoje em dia a gente precisa ter esse temor, porque senão a gente inverte tudo. Começa a ter essa vida de relatividade, tanto faz, tudo bem. Ah, é normal uma criança bater no pai. Eu escuto várias vezes. É normal da idade bater no rosto do pai e mãe. Não! Não é normal, não. Nós estamos normalizando isso. É normal comer assistindo tablet, TV. Não! Nós estamos relativizando isso. Ah, é normal o filho brigar com mãe, mãe brigar com filho, marido brigar com marido, vizinha bater, bater. Não, não, não é normal isso, não. Não é, nós estamos relativizando. Porque estamos vivendo a era sem temor à palavra de Deus. E aí estamos vivendo no mundo doente, no mundo mal educado, no mundo intolerante. E essa mudança começa em nós. E eu desejo, nessa sexta-feira, que era para ser sextou, uma cesta de temor na tua vida, para que você comece o teu final de semana fazendo a tua lista, olhando, tomando responsabilidade, consciência das coisas que você precisa mudar. Não acho você que a minha lista de desobediência deixou de existir, muito pelo contrário. Hoje eu tenho consciência e eu busco cada vez mais ser mais obediente, trazendo as coisas da desobediência para o lado da obediência. E vocês podem ter certeza, o conhecimento da palavra de Deus é que está em número 1 na minha vida. Os meus gritos com os meus filhos diminuíram absurdamente. Os conflitos de mandar no meu marido, ordenar tudo para ele, essa força masculina tem diminuído cada vez mais. Os meus desajustes diminuíram muito, porque eu renasci para um novo. Eu deixei todas as iniquidades, frutos de uma rejeição que sim existe, mas que ao longo da vida eu fui carregando como se essa mochila fosse grudada em mim. Não, você pode largar essa mochila. Tira esse peso da rejeição de cima de você. Eu não quero nem entrar em rejeição, senão a gente fica aqui até segunda falando. E com essa palavra de temor, eu quero dizer que onde existe amor tem que ter temor. E eu amo a sua vida, eu amo esse nosso espaço. E eu não poderia deixar de falar sobre temor para você, porque a relação de amor tem que ter temor. Porque senão, quem ama precisa respeitar.
E se a gente ama a Deus, a gente precisa respeitar a palavra dele. Um beijo para você, eu te encontro segunda-feira e vai ser uma honra poder transbordar na sua vida aquilo que o Senhor tem transbordado na minha vida para a última semana de 2024. Um beijo para você, aproveite o final de semana em família.